Aqui, ó, no telefone, se a gente for ver, ó, olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rincão do canal Rincão Informática. Nós estamos começando mais uma aula da nossa minissérie de dashboards responsivas. Essa é a terceira aula. Para você que assistiu a primeira, acabou de sair da segunda aula, seja bem-vindo. A gente vai fazer hoje uma responsividade para quem tem o menu aqui, tá? E que a gente consiga visualizar ele de forma correta no celular. Eu vou apresentar como ele está aparecendo no celular e a mecânica que a gente vai fazer para poder deixá-la responsiva de acordo com o tamanho da tela. Se você não for inscrito, quero te pedir para você aproveitar, se inscrever no canal, ativar o sino das notificações para ficar sempre informado de aula nova. Assiste as outras playlists do nosso canal, a gente tem conteúdo bastante interessante, informática para concurso, Excel, em processo seletivo e ambiente empresarial, nós temos playlist de inteligência artificial, temos playlist de construções de aplicações mais complexas, avançadas em Bubble, de API, de conexão e integração de bancos de dados externos. Nós estamos falando com um conteúdo bem legal no nosso canal. Muito obrigado aos mais de 700 inscritos até aqui. O apoio de vocês é fundamental para que eu continue. Tá? O simples fato de você estar inscrito lá, vocês já estão me apoiando. Se ao final da aula gostar, por favor, dá o seu like. Se não gostar, pode dar o seu dislike. Se tiver alguma dúvida, sugestão, crítica, correção de alguma informação que foi apresentada aqui, pode entrar em contato pelos canais de comunicação, tá? Comentário no vídeo, e-mail do canal Rincão Informática, @gmail.com, perfil do Instagram da Rincão Informática e os nossos grupos de ajuda no Facebook, Telegram e WhatsApp. Compartilhe o nosso conteúdo. Muito obrigado e vamos seguir aqui com a nossa aula. Então, nas aulas anteriores, nós criamos uma dashboard. Na primeira aula, nós criamos as nossas guias principais. Na segunda aula, nós introduzimos as subguias e as condicionais que enviam para a nossa URL, para o endereço de URL, o conteúdo que nós estamos visualizando, a guia e a subguia. Dessa forma, nós temos um aplicativo Single Page, SPA, em que ele é mais leve. A mecânica toda é carregada no ato de abertura da página e aí basta que a gente navegue nos menus sem que haja consumo maior de WU, de Work Units, que é a maneira que o Bubble cobra os seus aplicativos, o uso dos seus aplicativos do servidor. Vamos fazer agora a responsividade para que fique visualmente aceitável e responsivo para aparelhos celulares. Se a gente vir aqui no espelhamento do nosso telefone, ó como está aparecendo. Tá vendo? Ó? É dessa maneira que está, por enquanto, no dispositivo Android. Nós vamos corrigir isso. Certo? Ó. Vamos lá. A gente vem aqui, tá? No nosso Floating Group. A gente vai pegar essa logo aqui do nosso Floating Group e vamos agrupar ela num container, tá? Agrupado ela no container, a gente vai renomear ele para grupo principal, grupo header, tá? Que é o cabeçalho. Vamos renomear para header sidebar. Tá? A gente vai deixar ele do tipo linha, certo? Row. Row é linha. E nós vamos tirar o tamanho dele aqui, ó.
para que ele se adeque ao tamanho do nosso floating group, certo? Nós vamos vir com um ícone aqui. Vamos jogar um ícone aqui, ó. Só que nós vamos colocar para que ele apareça. Isso vai se chamar ícone esconder sidebar, tá? Vamos deixar da cor azul escuro. Vamos vir em plugins aqui. Vamos baixar um plugin do Google. Google Material Icon. Cadê? Isso. É um pacote de ícones do Google, tá? Aí a gente volta aqui. Mas vamos colocar para que ele apareça por último aqui, tá? Em cima disso. E vamos alinhar aqui para que fique separado um do outro. Certo? E vamos colocar qual é a distância que está aqui em cima, 20, o tamanho dele 50. Vamos colocar esse 30 por 30, vamos manter. Vamos botar uma margem dele de 20 também. Deixa eu ver se ele se alinha com o outro. 25. Isso, ele vai ficar alinhado com o outro. E vou mudar ele, o desenho dele, para um menu aqui, ó. Deixa eu achar. Um ícone de menu. Vou procurar aqui de novo, calma aí. Nossa, cadê o negócio? Tá aqui ainda agora. Aqui, esse aqui, ó. Quero usar esse aqui. Tá? Vamos visualizar aqui. Por enquanto o grupo está aparecendo, então ele tem que aparecer aqui. Isso, está aqui. A gente precisa fazer agora uma mecânica de esconder e apresentar esse menu para que ele se adeque, tá? De acordo com a nossa responsabilidade na tela que ele tiver. Entendeu? Ó, o tamanho da tela que ele tiver, ele vai se adequar. Só que numa tela de celular, a gente viu que o menu está sobressaindo e está um pedaço aqui, não aparecendo o outro. Quando ele reconhecer a tela de um celular, esse menu vai vir para cá, esse menu vai ficar escondido, vai ficar o grupo principal aparecendo e através da mecânica que a gente fizer no nosso ícone aqui, ele vai mostrar ou não o grupo. A gente vai configurar isso aqui agora, tá? E a gente vai deixar isso configurado para que o sistema automaticamente detecte o tamanho da tela e faça a responsividade de acordo com o tamanho da tela. Beleza? Então, bora lá. A gente vai agora, para que a mecânica trabalhe nisso, ela é feita em cima de custom state, tá? Nós vamos criar um custom state na página. Certo? A gente vai dar o nome dele de visibilidade menu, tá? E ele vai ser do tipo yes ou no, certo? Então, tá aqui. O padrão dele vai ser yes, tá? Oxi. Isso. A gente vem no nosso ícone e nós vamos jogar o state nele, tá? A gente vai jogar o state nele. E no Match Actions, Set State.
da página Dashboard, o Custom State de visibilidade do menu, o valor dele vai ser não. Tá? Agora, para que essa lógica funcione, para que esse menu esconda quando a gente clicar nele, que o padrão a gente não criou o Custom State com padrão Yes, quando a gente clica nele, ele não está setado para que seja null. Então, nós vamos ter que vir no grupo de float, grupo menu lateral, e colocar uma condicional dele. Qual é essa condicional? A largura do grupo aqui não está 280, o mínimo dele, o máximo. O tamanho máximo dele não está 280. Nós vamos ter que esconder ele na mesma proporção. Como a gente faz isso? A gente coloca uma condicional no grupo, tá? Que quando a dashboards, visibilidade do menu for não, tá? Então a gente vai fazer vamos esconder esse menu de uma forma lateral. A gente vai usar essa expressão aqui, ó, left margin, tá? Que é para a esquerda, para que ele se esconda para a esquerda, tá? Left é a esquerda, right é a direita. Então left margin. A largura que a gente tem do float group é 280 nas pixels, né? A gente tem que esconder 280, certo? Então a gente coloca aqui, ó, menos 280. Aí esse elemento é visível, tá? Vamos ver se está certo aqui. Beleza? A gente escondeu o menu quando clica nele, certo? Ó, desapareceu. A gente atualiza a página e ele volta, que a gente vai colocar a mecânica de esconder e mostrar o menu, tá? Ao mesmo tempo que a gente esconde o menu, esse grupo principal ele tem que tomar toda a dimensão da tela, tá? A gente vai fazer isso da seguinte maneira. Se a gente reparar aqui, antes de fazer essa mecânica aqui, ó, quando essa linha de sombra aqui para poder fazer a separação de um menu para outro, para dar um elemento visual aqui, né, um efeito visual, quando a gente fecha, ele fica aparecendo aqui, tá vendo? Se você quiser que ele não apareça, você vem aqui e coloca aqui, ó. Usa essa condição aqui, ó, backshadow, backshadow style, tá? Você coloca como não. Ó. Ele desaparece, ok? Esconde por completo. A gente vai copiar essa expressão, tá? Vai selecionar o grupo principal aqui, certo? O grupo principal menu. Vai colar a expressão nele, certo? A gente vem aqui e, em vez de dar um padding lateral direita, a gente vai colocar isso como margem para manter a mesma distância daqui, tá? Ó, a gente inverte, coloca para cá e tira o padding aqui, ó. Ele manteve a mesma coisa, só que isso aqui vai trabalhar junto com a condicional aqui. E a gente vem aqui na condicional, tá? Deixa eu pegar aqui essa aqui. Copiar a condição, cola aqui, tá? E em vez da gente colocar menos 280 para a direita, a gente vai subtrair apenas o valor da nossa margem. Tá? Então seria aqui, ó, 30. Certo? Manteve 30 aqui de borda, a esquerda e a direita. Ou seja, ele se adequou ao tamanho da tela quando o menu foi escondido. Vamos fazer a engenharia reversa agora, tá? Aqui, ó, no telefone, se a gente for ver, ó,
Tá com um delayzinho aqui. Ó, ele já se adequou. Tá vendo? Olha o tamanho da tela. Para expandir o menu para a direita, a gente esconde esse floating group, tá? A gente esconde ele, ó. Nós vamos vir com mais um floating group aqui. Esse aqui vai se chamar expandir menu lateral. Certo? O layout dele a gente vai deixar alinhado ao parent. Vamos por enquanto baixar o tamanho dele de 50 para 50. 50 para 50. Vamos jogar um ícone dentro dele. Tá? E vamos deixar esse símbolo mesmo aqui de menu. Vamos só mudar a cor. A gente só precisa ter certeza de que o tamanho dele está igual ao outro, tá? Tá igual ao outro. E nós vamos centralizar ele, tá? A gente precisa alinhar com a altura do outro aqui, ó. Então, isso aqui tem uma margem de 10. Vamos ver aqui. De 10 no topo? Não, é mais. Acho que é 25, não é? Deixa eu ver se está aparecendo os dois aqui agora. Sim, e está na mesma altura, tá vendo? Ó? Esse aqui está um pouquinho mais alto, né? Deixa eu colocar aqui para... Vamos ver com 23. Certo. Vamos ver depois como é que fica quando dá o colapso, entendeu? Tá. Beleza. A gente pega o floating group, tira o tamanho fixo dele, fixa ele ao seu conteúdo, tá? Ó. E a gente coloca 0 e 0 para que ele se adeque ao ícone que está dentro dele. Tudo isso é para que funcione a responsividade em qualquer tamanho de tela, tá? Por isso que tem que fazer essas configurações todas aqui. Ele não pode ficar aparecendo junto com o outro, tá? Então a gente vai selecionar ele, né? O floating group, tira a visibilidade dele quando carregar a página e vamos jogar um state nele de que quando a página dashboard, o custom state visibilidade de menu foi yes, então ele é um elemento visível. Esse elemento é visível, tá? Quando o state estiver em yes. Esse é para no e esse é para yes. Certo? Esse aqui, ó. Então ele vai desaparecer aqui, ó. Desapareceu. Certo? Não funcionou. Não. Tá errada a configuração aqui, tá? Não é yes, tá? É no. Porque yes é padrão para apresentar o outro aqui, certo? Para apresentar esse aqui, ó. Aí ele fica aparecendo aqui. A gente clicar nele para apresentar de novo o menu. Ok? E para terminar a funcionalidade, a gente vem aqui, ó, e joga uma engenharia reversa do custom state, tá? Esse aqui vai ser o dashboard ícone esconder sidebar. Esse vai ser o ícone
expandir sidebar. Tá? Esse aqui, o custom state dele tá para null, a gente vai jogar aqui para yes. Element actions, set state na página dashboard, o custom state visibilidade de menu, o valor dele vai ser yes. Aí a gente termina essa funcionalidade de expandir e ocultar. Ó. Oculta, expande. Ó. Certo? Ó. Beleza? Se a gente quiser dar um efeito mais suave nessa funcionalidade aqui, ó, a gente está fazendo ela em cima da margem esquerda, certo? Left margin. A gente vem aqui ó, no floating group. Prepare define a new transition, tá? Vamos colocar um efeito de transição aqui. A gente vai aonde? No left margin. Vamos escolher erase in out e a mesma coisa no grupo principal, tá? Left margin, erase in out. A gente coloca condicional nos dois. Os dois estão indo para a esquerda, tá? Fazendo a transição para a esquerda. Ó. Vai ficar mais suave, ó. Tá vendo? Ó? E aí você pode testar depois aí do jeito que você quiser, na duração. Vai testando todas as funcionalidades e os efeitos que tem aqui para você ver o que agrega mais a aplicação que você estiver desenvolvendo. Se você achar que... Tá vendo que tem um espaçamento aqui, ó? Tá muito em cima, é só você vir aqui, ó. No layout dele, tá? Vai mudar a margem dele, por exemplo, para 40. E muda aqui a condicional de transição dele, left margin, para 40. Ó. Ele afasta um pouco mais aqui, certo? E mantém igualado aqui, ó. Não fica colado no menu. Ok? A gente agora vai fazer uma condicional aqui de que a nossa dashboard vai reconhecer o tamanho da tela do nosso dispositivo e vai apresentar um grupo ou um menu de acordo com o tamanho da tela, tá? Se a gente clicar aqui em inspecionar, ele abre o nosso dev aqui da página, né? A gente seleciona a parte de responsividade aqui, ó. Então a gente consegue ver como é que ele fica em diferentes tamanhos de tela, tá? Para que a gente faça uma condicional em cima do que a gente quer, por exemplo, vamos colocar para apresentar direto o grupo principal quando a resolução for menor que determinado tamanho de página. Se nós olharmos aqui a média do tamanho da página, abaixo de 900, já entra tablet de 8, de 7 polegadas, celular, certo? Então nós vamos colocar como base a dimensão de 900 pixels, ok? Então como a gente faz isso? A gente vem aqui, tá? No workflow, e a gente vai em general, a gente vai selecionar isso aqui, ó. When the condition is true. Quando uma condição é verdadeira, tá? A gente pode colocar para que isso fique rodando na nossa aplicação apenas quando ou every time. A gente vai selecionar every time porque todo dispositivo que você estiver acessando a tua dashboard, seja um celular, um tablet ou um computador, essa condicional vai se aplicar dentro do tamanho do dispositivo. Ele vai reconhecer automaticamente o tamanho da tela e vai mostrar o grupo principal ou o menu inteiro, dependendo do tamanho, tá? Essa condição é verdadeira sempre quando, apenas quando a página atual, current page, width, o que é width? O tamanho dela for menor ou igual
a 900, que é o que a gente colocou, tá? Vai adicionar um breaking point na nossa responsividade da tela. A gente vai colocar aqui, por exemplo, para que sempre vai ser verdadeiro quando a página em que estiver sendo exibida no dispositivo, o tamanho dela, a resolução dela que estiver aparecendo for maior que 900, menor ou igual a 900, a gente vai setar um state na página, visibilidade do menu, o valor dele vai ser não. O que isso faz? Por exemplo, na tela do computador, a resolução do monitor é 1366 por 768. Aqui a resolução é menor, mas é acima de 900. Se a gente abrir um para inspecionar a página de novo, tá? Ele já correu automaticamente o menu. Ó. Ele escondeu outro menu e mostrou esse. Ó. Tá? Por quê? Porque a página está abaixo de 900. Ó. Quando ela está acima de 900, ela mantém. Se a gente desceu abaixo de 900 a largura dela, ela esconde o menu e mostra o menu principal. Ou seja, quando a gente visualizar num aparelho celular, num tablet, ele vai carregar diretamente esse menu aqui e vai esconder o menu lateral. Tá? Ó, olha lá. Vai abaixar de 900 a resolução aqui, lateral, certo? Escondeu. Certo? Entenderam? A gente vai fazer a engenharia reversa para quando a tela for grande. Tá? Tudo que a gente faz aqui tem um caminho de ida e um caminho reverso. A gente vem aqui no nosso grupo principal e vamos adicionar a visibilidade do menu. Tá? Ele está como null, certo? Nós vamos colocar aqui, ó, menu is null or current page width for menor ou igual a 900. For menor ou igual a 900, a margem vai ser de 40. Vamos colocar a margem de 32. E a gente vem no layout aqui e baixa também. Vou deixar com 40 aqui. Deixa eu ver como vai ficar o layout aqui. Ficou um maior que o outro. No celular também, tá? Então essa condicional vai entrar com 32 também. Quando a tela for menor ou igual a 960, ele aplica com 32 de margem, tá? Se a gente vier aqui e der um refresh na página, a gente vai ver um delay, tá? O que ocorre? Primeiro carrega a página, o grupo principal, né? E depois carrega o nosso float group, o grupo flutuante. E isso não fica visualmente legal. Para a gente colocar para carregar tudo ao mesmo tempo, tem uma maneira da gente burlar isso. A gente pode fazer o seguinte: ó. Coloca o floating group como invisível e o grupo principal como invisível também. E a gente vai jogar uma condição aqui no flow de que é mais um page load, tá? Ó. Quando a página for carregada, a gente vai mostrar, vai dar um element actions, um show no float loop, né? Menu lateral. A gente copia essa condicional, cola ela aqui e faz a mesma coisa para o grupo principal. Então a gente colocou os dois elementos para carregarem ao mesmo tempo. Eles estão invisíveis. Quando a página é carregada, eles têm que entrar junto. Vamos ver se saiu o delay. Diminuiu, né? Ó. Certo? Vamos colocar umas imagens aqui agora para a gente fazer uma condicional de acordo com o tamanho da tela. Por exemplo,
Grupo principal, grupo time. Vamos jogar uma imagem aqui dentro. Tá? Essa imagem vai ser imagem grupo time. Vamos colocar assim. Tá? O layout dela a gente centraliza aqui. Vamos tirar as margens dela, tá? Fixa. Vamos deixar com 0, 0. E mandar que ele se alinhe com o conteúdo dele, tá? Ó. E aí a gente coloca a margem para espaçar ela de dentro do grupo. Vamos colocar 30 em cada, em cima, embaixo, esquerda e direita. Criou margens aqui, certo? Deixa eu ver se ele está do jeito que eu quero. Imagem, vamos carregar uma imagem aqui de time. Time de uma empresa. Vamos ver aqui. Eu tenho uma imagem assim que representa isso. A gente inclusive usou na aula de multiusuários, né? Vamos achá-la aqui. Calma aí que eu vou localizar, tá? Achei aqui, ó. Certo? Deixa eu aumentar a margem dela aqui para 50, que vai ficar melhor. Mais 50, 50, 50, 50. Ó. Vou alterar isso aqui para mostrar o time, tá? Os usuários aqui. No caso aqui ele está representando o grupo do time, né? Vamos alterar aqui de novo esse state aqui, ó. Esse option sets, o atributo dele. Tá? O usuários a gente coloca para 1, para ele aparecer primeiro no layout. E o painel a gente muda para 2. Tá? Para casar aqui a imagem com o que está aparecendo. Certo? Agora, essa imagem a gente vai colocar uma condicional nela. Ela vai nascer invisível. E ela só vai ser visível quando a página atual, current page, no caso aqui, for maior ou igual a 900. Aí ela vai ser carregada. Então, esse elemento é visível. Como a nossa tela é maior que 900, a largura dela, se a gente abrir o inspecionar aqui, ó, já sumiu, tá? Quando aumenta, ela aparece, ó. Só que a condicional eu acho que está no grupo. Deixa eu ver se está na imagem isso. A condicional está na imagem. O grupo tem que ser visível, tá? Ó, acima de 900 ela é visível, certo? Se a gente abaixar aqui em 900, ela some. Se a gente abrir o inspecionar aqui, ó, abaixo de 900, continua mostrando o menu, mas a imagem some. A imagem só aparece quando a tela é maior de 900 a resolução. Ok? O que a gente faz para que apareça uma tela no celular que não fique deformada com a resolução? Porque a resolução dessa imagem é alta. Tá? A gente pode vir aqui, ó, copiar, copia ela,
cola. Vamos renomear grupo, imagem, time, mobile, para a gente saber que é para celular, tá? Esse aqui para imagem, time, desktop. E o que ocorre? A gente vai alterar essa resolução, essa condicional de que quando a página for menor ou igual a 900, ela é visível. Só que a gente vai alterar aqui, no caso, o tamanho dela, tá? A gente não vai deixar mais que ela fique fixa. Então, nós vamos colocar uma resolução aqui, por exemplo, 320 por 280. Tá vendo? Vai ficar uma imagem menor, só que com resolução boa. A gente dá um collapse nela, né? Quando ela não estiver carregada. Na outra, a mesma coisa, ó. Dá um collapse nela também, tá? Então, ó, quando a imagem, a resolução for menor de 900, ele mostra a imagem pequena. Vamos ver como é que isso fica carregada no celular? A resolução da tela for maior de 900, ele mostra a imagem grande. Se for abaixo de 900 em tela de celular, ele mostra a imagem pequena. Vamos ver no celular como é que isso fica. Então aqui na tela do computador está aparecendo a imagem grande, que a resolução é maior. Vamos ver na tela do celular. Está carregando aqui, tá? A imagem ficou maior, né? Vamos mudar a resolução dela aqui, ó. 260 para 240 aqui. Para ela caber dentro da tela do celular. Está carregando. Para a gente ver de exemplo, ela está com delay na internet aqui, então está demorando um pouco a carregar o espelhamento aqui. Mas vai carregar ali, vai aparecer, tá? Pronto, ó. Tá vendo? Ela apareceu dentro do grupo. Então na tela do celular, em vez dela mostrar a imagem de resolução alta, ela mostra a imagem na resolução pequena que a gente fez aqui, ó. Limitou o tamanho dela. Ok, pessoal? Então a gente termina a nossa aula por aqui, tá? Se gostou dessa minissérie, por favor, dá o seu like. Se não gostou, pode dar o seu dislike. O importante é que você participe. Deixe a sua opinião, seu comentário. Participa dos nossos grupos de discussão no WhatsApp, Facebook e Telegram. Segue a gente lá no canal da Rincão Informática, no perfil da Rincão Informática no Instagram. Compartilhe o nosso conteúdo. Se não for inscrito, se inscreve, ativa o sino das notificações para ficar sempre informado de aula nova. Muito obrigado a todos até aqui e até a próxima. Um grande abraço, pessoal. Tchau.